José Teixeira, mestre, tudo bem? Tudo ótimo, José. Apesar do Vasco, tudo mentira. Tudo ótimo. Não seria uma opção buscar brasileiros em outros mercados como o japonês, em vez de continuar atrás de estrangeiros, lá nomes como Edson, Léo Ceará, sim. Já falei, inclusive, já fiz uma live sobre isso aqui, José. Fiz algumas lives, né, início de temporada. Cara, o que eu acho que acontece, não é só no Vasco não, tá? Isso aí é de maneira geral. Existe um movimento de... Por exemplo, agora tem o efeito Arias, né? Todo mundo quer um ponta colombiano. O Fluminense já contratou agora o Santi Moreno. Acabou de ir atrás de um substituto do Arias, que a pessoa tem que procurar um colombiano e tal, né? Não pode ser um brasileiro com a mesma característica, não. Parece que o Arias tem uma característica específica de colombiano, que o brasileiro não tem. Obviamente não é isso, né? Mas as pessoas moldam na cabeça delas alguns padrões que são assim. E o que acontece para mim no futebol brasileiro, já falei algumas vezes aqui, não é só no Vasco, tá? O que acontece é que hoje existe uma necessidade de uma chancela europeia ou norte-americana ou qualquer chancela estrangeira no produto para você valorizar ele. Isso funciona inclusive com o jogador brasileiro, tá? Eu sempre uso o exemplo do Cleiton, o próprio Juan Cruz que eu falei aqui, que o Botafogo pagou 50 milhões por ele, o Vasco pagou 750 mil. Um ano antes, um ano e meio. O Vasco trouxe, viu que não ia dar certo, negociou, foi para a Bulgária. Mas o futebol brasileiro, ele tem, eu não sei, não posso afirmar, né? Se por uma pressão externa, por achar que o torcedor vai receber melhor um estrangeiro, vai receber melhor um brasileiro vindo de fora que eu digo é de grandes ligas, tá? E já um brasileiro que viria talvez do Japão, China, Emirados Árabes, Arábia Saudita, que não seja um grande clube de maior investimento, aí, não seja um Malcom da vida, em relação a jogador, né? Vai ter sempre um pé atrás. Então, os clubes ficam no aguardo desse jogador ir lá para fora para depois ser trazido de volta. Sempre cito aqui, o Cleiton estava jogando Série B contra o Vasco, fez gol contra o Vasco pelo Vila Nova. E aí ele foi lá para fora, para Portugal, o Vasco foi, pagou uma fortuna nele, utilizou pouco, voltou lá para fora. Por quê? Porque lá fora eles pagam em euros, recebem em euro, tudo em euro. Então, para esse clube, ele paga 3, 4 milhões de euros num jogador brasileiro, para ele não é nada. É o proporcional, a gente paga 3, 4 milhões num jogador aqui, um investimento baixo. Mas para a gente, para os clubes daqui, que recebem prioritariamente em euro, em real, que é onde vem o sócio-torcedor, é onde vem o patrocínio, é onde vem venda de produtos, é de onde vem o dia ali do jogo, né? O match day, que o pessoal chama, que nada mais é do que a venda de ingresso, que você lucra ali com a partida no dia. Tudo isso em real. Então, quando a gente vai negociar sempre com um time de fora, você já está na desvantagem ali da moeda. E os clubes brasileiros têm essa teimosia. Até para contratar estrangeiros, você vê que são estrangeiros, muitas vezes, que não estão jogando na América do Sul. Esses estrangeiros da América do Sul. São jogadores da América do Sul que estão na Europa. Ou na Major League Soccer, que ganhou um espaço maior agora, depois do sucesso do Savarino, do Almada, do Gregory no Botafogo, que obviamente tem bons jogadores. Mas você precisa entender qual é o momento de compra. Existe, para mim, um preconceito com jogadores brasileiros que estão nesses mercados. É mais fácil trazer um estrangeiro do que um brasileiro. Sabe? E aí depois vai ver, nossa, o Alisson, do Mirassol. O Alisson, se eu não me engano, deu inclusive assistência para o gol do Gabriel contra o Flamengo agora e fez o gol no Vasco. O Alisson, a gente falou dele aqui no fim do ano, estava no Vila Nova. Foi para um time pequeno da Rússia, não sei o motivo de não ter ficado lá, mas voltou. Temporada passada fez mais de 20 gols. Tava lá, mas a dificuldade que se tem de contratar um brasileiro, de confiar, eu não sei se é porque acha que o torcedor não recebe bem, porque eu já falei sobre isso, né? A gente vive a era do excesso de informação. A gente sabe, na teoria, tudo sobre todo mundo, né? A gente tem acesso a todos os jogos, a gente tem acesso a jogos de fora. Eu, por exemplo, tenho um software de scout que eu acabei, antes de hoje, eu tinha esquecido que ia ter sorteio da Copa do Brasil, eu estava analisando, estava baixando os jogos do Carlos Cuesta, que vai estar de olho no zagueiro colombiano. Não deu tempo de assistir exatamente porque eu abri a live. Mas eu tenho acesso a todos os jogos do mundo que eu quiser. Então a gente tem
a gente vive a era da informação, é muita informação. E a nossa informação, normalmente, a gente tem mais conhecimento da proximidade. Então, esses nomes que você citou, o Erisson, o Léo Ceará, já existe uma pré-opinião formada sobre esses caras, porque eles já jogaram no Brasil. E como hoje a gente acentua tudo, então, assim, um erro de um jogador que antes você via no jogo e no dia seguinte já não ia aparecer no Globo Esporte, a não ser que fosse um erro muito crasso, mas você já não ia ter VT no dia seguinte, você não ia ter replay, não ia ter nada. Aquele lance, quem viu, viu, quem não viu, morreu. Hoje ele vai para a internet. Então o erro cresce e até o acerto cresce também. Então a gente vive muito de pequenos momentos, né? Melhores e piores de um jogador. O jogador fica muito marcado hoje porque aquele erro que ele comete num jogo vai viralizar na internet, ou o gol também, mesma coisa. Então esses jogadores brasileiros que a gente tem mais informação, parece que existe um pé atrás maior com ele. Por quê? Porque já se tem tanta informação, o torcedor tal não gosta, o torcedor tal criticou. As pessoas dão muito valor hoje à rede social, que se fala numa rede social. Até ontem eu vi uma frase muito boa. Falei, cara, na hora que eu desligo meu Wi-Fi, qualquer coisa que falam de mim na internet, isso era um amigo meu que também trabalha com internet, ele falou, cara, eu não me importo com o que falam de mim, não. Eu falei, porque eu me importo. Eu fico chateado, às vezes respondo os outros, porque é meu trabalho. Assim, se eu não der uma resposta, as pessoas às vezes vão deixar aquilo rolar e eu acho que tem que dar a resposta. Ele falou, cara, eu não dou resposta nenhuma, porque depois que eu desligo meu Wi-Fi, essas pessoas não existem. Eu falei, cara, faz sentido isso. Eu falei, se você pegar e simplesmente ignorar, acabou. E eu acho que muitas vezes os clubes, não é só o Vasco não, tá? Estão muito preocupados com o que vai ser dito. E aí, quando se viraliza um vídeo positivo do jogador, pô, olha o lance desse cara, o cara é gênio, craque. Opa, temos apoio popular, vamos lá. Ah, vamos contratar, só para citar o Erisson que você citou, tá? Erisson, pô, vai contratar o Erisson, pô, horroroso, jogou no Botafogo, o cara nem lembra, mas na cabeça dele, o nome é diferente, o cara não foi o artilheiro do Brasileiro, não saiu daqui como um grande craque, foi para o mercado que não é o maior, que foi para o Japão, pô, bagre. Pode ter certeza disso. Mas eu acho, sim, um mercado muito interessante. Primeiro que não é um mercado rico, ou seja, ainda você tem que trabalhar ali em dólar para contratar, não são clubes que estão com investimento altíssimo, então você consegue competir financeiramente com esses clubes. Eu acho que tem opções interessantes, inclusive os dois que você citou. O Erisson, inclusive, só para voltar aquilo que eu estava falando sobre preconceito com jogador de... Até fiz um vídeo hoje, tá? Quem não viu, depois dá uma moralzinha no corte que eu subi falando sobre jogadores de Série B e etc. O Erisson estava na minha planilha em 2020 ou 2021, quando ele jogava no Brasil de Pelotas. E ele nem disputou a Série B inteira, disputou um turno só. O Erisson estava lá atrás. Ele, o Bruno Sávio, que agora está... Ele está agora no Milionários da Colômbia, inclusive, mas ele estava no Bolívar, eu acho. Estava no Bolívar, acabou de ir para o Milionários da Colômbia. Estava bem no Bolívar, acho que fez gol até no Flamengo. Então, alguns jogadores assim de Série B que... O Yuri Castilho, que estava no Mirassol até bem pouco tempo. Essa galera toda estava... Aleph Manga, Moisés, na época de Ponte Preta ainda, que depois o Fortaleza foi lá contratar. Essa galera toda estava na planilha. O Erisson era um deles. Eu acho que tem muito jogador, inclusive, interessante no mercado japonês que você... E aí talvez o pessoal vai falar, pô, mas o cara tá no Japão e tal. Eu prefiro, por exemplo, os 40 milhões do Andrés Gomes, que podem vir a ser caso o Vasco contrate. Cara, o Vasco contrata 7, 8 caras no Japão. Isso porque perdeu o time de pegar sem contrato, tá? Porque tinha muita gente ficando sem contrato no meio do ano agora. Esperou renovar, inclusive o Eric, também ex-Botafogo, ex-Goiás. Outro jogador que para mim seria interessante. O Vasco não tem um 9 reserva. O Edson poderia ser um 9 reserva, o Léo Ceará poderia ser, apesar de poderem jogar de beirada também, mas funciona como 9. O Eric também pode ser beirada, pode ser 9. A gente trouxe essa lista aí de vários jogadores. E sem ter que pagar 40 milhões, 30 milhões, 20 milhões. Seria a grande solução, o grande craque? Não, mas se você começa a trazer 3, 4, 5 caras desse, ao invés de apostar tudo em um só, que se não resolver, você está enrolado financeiramente e esportivamente, você começa a criar um elenco mais homogêneo. Você bota um cara ali que não é craque, mas é um nota 5,5, 6, 6,5, mas naquele dia bom o cara é um dia 7, é um nota 7. Se ele não for bem naquele jogo, você tem outro cara mais ou menos do mesmo nível ali para resolver. O elenco do Mirassol é bem assim. Não tem um grande craque, mas tem vários caras ali que estão jogando Série A e Série B há muito tempo. E que se não são grandes craques,
você consegue rodar. Putz, hoje o fulano de tal não tá bem. Tira ele, entra outro. Que é mais ou menos do mesmo nível, que talvez esteja num dia melhor do que o outro. E aí você consegue manter ali o nível, girar e tal, e ser competitivo. Né? Então, eu acho que existe sim, cara, um preconceito muito grande. Falei, fiz um corte, inclusive, hoje sobre isso aqui. Tem vários mercados. Não é, e repito aqui, não é chegar lá e pagar 20 milhões num jogador desse, 30 milhões, não é fazer igual o Vasco tem feito em busca de jogadores estrangeiros. É de você buscar esses caras, muitas vezes, sem contrato. Entendeu? Cara, quem tá jogando muita bola, que tava na nossa relação, assim, não sei se tá jogando muita bola, mas tá com bons números, eu não vi jogar, Rafael Ratão. Foi dispensado do Bahia. Tava aqui jogando outro dia. Tá no Japão, inclusive. Rafael Ratão já tinha puxado os números dele aqui. Ele vinha jogando como 9, vinha jogando como ponta. O Ceni quis jogar ele para um 9 e aí não funcionou tão bem. Se eu não me engano, voltou a jogar de ponta lá no Japão. Lá no Japão tá com 33 jogos, 16 gols e 4 assistências. Ah, mas é no Japão, Garoni. Beleza, mas não precisa fazer 16 gols e 4 assistências aqui. Se fizer 10 gols, já é mais do que os pontos do Vasco estão entregando. A grande maioria, o Ryan está se aproximando disso. Né? Mas ainda não chegou. Entendeu? A questão é não precisa ser o salvador da pátria, tem que ser útil. Tem muito brasileiro que é útil, custa pouco e tá aí, cara. Ah, mas será que o cara vai querer jogar no Vasco? Cara, muitas vezes quer. Primeiro que o mercado brasileiro hoje paga de salário muito alto, tá? O mercado brasileiro, o pessoal acha que o futebol brasileiro tá pobre, o mercado brasileiro tá pagando mais do que muito clube europeu, tá? Não é Real Madrid e Barcelona, não, mas inclusive o Fabrício Bruno, isso aí a Raíza Simplício, minha parceira de placar, trouxe essa informação outro dia. O Fabrício Bruno, ele deixou de ir, não sei se para o Wolverhampton, se eu não me engano, porque o salário dele no Flamengo era maior. E o que ele foi receber no Cruzeiro era mais do que ele receberia lá. Fazendo a conversão, tá? Lá ele ia gastar em libras e receber menos do que recebia aqui. O Arias, se eu não me engano, foi ganhar menos no Wolverhampton do que ganhava no Fluminense, cara. Ele não ganha 1 milhão e pouco igual ele recebia aqui, não. Então, para você ver, você imagina no Japão, no comparativo com o Japão. Esses jogadores não estão ficando ricos, milionários no Japão, não. Pode ter um bom salário, mas rico, milionário, tem jogador na Série B ganhando mais que esses caras. Não é incomum, inclusive, você ver esses jogadores voltando depois para jogar exatamente Série B. E aí depois se destaca na Série B, o clube vai lá e paga 15, 20 milhões desse cara. E às vezes ele estava lá. Então, assim, eu concordo com você. Eu acho que é um mercado que, para quem não tem dinheiro, principalmente, que é o caso do Vasco, que precisa, às vezes, testar 3, 4 para achar 1, 2. Não dá para você testar 3, 4 pagando 10, 15 milhões para cada um. Agora, pagando 1, 2 milhões, o outro vem de graça e tal, você, opa, beleza, você faz um investimento bem menor, diminui seu risco financeiro, aumenta a possibilidade de seu leque de opções ali dentro do elenco. Eu já fiz a análise que a gente fez aqui no fim do ano, pegou muito desses mercados. Sempre pego Japão, China, Rússia ali, sem ser o Zenit e tal, né? Os que são viáveis, Turquia, sempre tem um monte de brasileiro.